Oi, gente. Eu sou Denise Ribeiro e hoje nós estamos nos encontrando na nossa última videoaula da disciplina. Nessa videoaula de hoje, nós vamos estar finalizando os conteúdos que exploramos até agora e exatamente discutindo um pouco, com mais detalhes, o novo modelo de gestão de pessoas adotado pelo serviço público a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado e mais recentemente modificado com a adoção do modelo da gestão de competências no serviço público. Para que a gente entenda o que é esse novo modelo, eu considero que é fundamental que nós façamos uma pequena e rápida viagem sobre os diferentes modelos de gestão de pessoas pelos quais o serviço público transitou. Essa viagem do serviço público por esses diferentes modelos não é em nada diferente daquilo que ocorreu para as organizações de natureza privada. A única coisa que nos separa das organizações privadas é o quê? O tempo em que aconteceu essa mudança em relação à adoção de cada um desses modelos. Qual é o primeiro modelo de gestão de pessoas? É exatamente aquele que a gente chama do modelo de gestão de pessoas tradicional. Quando que surge esse modelo de gestão de pessoas? Ele surge lá atrás, no começo do século XX, quando Frederick Taylor começa a estudar a organização. E esse modelo de gestão de pessoas, ele é baseado em 4 etapas, o chamado planejar, dirigir, organizar e controlar. E não podia ser diferente. O foco dele é o processo produtivo. Todos nós já vimos o filme, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que reflete, que mostra para nós exatamente o quê? Qual era a concepção de uma linha de produção. Então, o modelo de gestão de pessoas tradicional, ele foi concebido exatamente para esse contexto, o contexto da linha de produção. Mas ele não ficou lá, naquele momento das indústrias, do começo do nascimento das indústrias. Ele vem até os dias de hoje. E ele se reflete em quê no modelo de gestão de pessoas? Ele se reflete no modelo de gestão de pessoas que encara os indivíduos não como indivíduos, mas apenas como mais um recurso que a organização dispõe na realização de suas diferentes atividades. Então, o homem é exatamente igual à máquina, ou à matéria-prima, ou aos recursos financeiros em relação à sua importância para a organização. E esse modelo, ele é centrado em quê? Naquela velha concepção do departamento pessoal. Aquela concepção de que lidar com pessoas é apenas fazer o quê? As progressões dessas pessoas, controlar as férias, controlar os horários, ou seja, algo de natureza extremamente mecânica. Falando assim, você acha que nós hoje, na UFBA, estamos muito distantes desse modelo do departamento pessoal? Ou será que a gente já avançou? A gente permanece lá ou conseguimos avançar? Eu acho que é uma reflexão que cada um de nós, enquanto funcionário dessa instituição, deve fazer para que possamos entender em que momento desse processo de mudança nossa organização se encontra. Para além dessa discussão, nós temos a evolução histórica, quando começamos com os primeiros estudos no campo da psicologia organizacional e que se entende que a gestão de pessoas não pode continuar encarando os indivíduos apenas como um recurso. O indivíduo é alguém que tem que ser levado em conta de maneira efetiva. Por que surge essa escola? Essa escola surge exatamente a partir do fortalecimento das discussões da importância do comportamento humano para a eficácia das atividades desenvolvidas pela organização. Então, o ser humano não pode ser olhado como um outro recurso. Ele tem que ser trabalhado, encarado
e a relação da organização com ele tem que ser diferente do que a relação que ela tem com outros recursos dela. Nesse momento, começam a surgir as primeiras preocupações com questões que nós vimos na nossa videoaula anterior, principalmente em relação às questões de motivação. A motivação passa a ser fundamental no processo da gestão de pessoas. Você precisa motivar o indivíduo para que ele consiga trabalhar da melhor maneira possível para a organização. No entanto, chega num momento, principalmente no começo dos anos 70, quando se percebe que não basta somente esse olhar comportamental em relação à gestão de pessoas. É preciso um outro olhar. É preciso um olhar que consiga fazer o casamento, vamos dizer assim, entre indivíduo e organização. E qual é a ponte entre esses dois pontos isolados? A ponte entre esses dois pontos isolados é exatamente a visão estratégica. No momento em que começa a ganhar força no mundo ocidental o planejamento estratégico, a gestão de pessoas passa a encarar a área de pessoas não mais como uma coisa isolada do resto da organização. A gestão de pessoas passa a ser vista pelas organizações como um ponto fundamental dentro do modelo estratégico da organização. O que acontece nesse momento? A gestão de pessoas passa a ser fundamental numa coisa que é essencial para o sucesso de toda e qualquer organização. A gestão de pessoas passa a ter voz dentro do planejamento estratégico. Ou seja, você traz essa área para a concepção da transformação organizacional. Por quê, gente? Porque só tem sentido nós falarmos de planejar se nós estivermos falando de algo que tem como objetivo final a transformação organizacional, exatamente dentro do conceito que nós vimos na nossa videoaula anterior e que vocês puderam explorar com maior detalhe em relação ao que vocês estudaram e leram e se apropriaram no e-book 2. Essa transformação que a gestão estratégica incorpora no modelo de gestão de pessoas vai ser aprofundada exatamente quando se passa a ter um olhar em relação à gestão de competências e habilidades. Então, não basta apenas motivar as pessoas. É fundamental que a gente tenha uma preocupação em tentar fazer com que os indivíduos, dentro da organização, consigam desenvolver de forma cada vez mais coerente com os objetivos organizacionais suas competências e suas habilidades. Naturalmente, isso não pode ser feito de forma isolada do processo de transformação pessoal. Ou seja, nós precisamos fazer com que haja o casamento entre o que é a organização e o que é o indivíduo. Então, não é possível nós falarmos de uma transformação em termos de competências se essas competências não são competências possíveis de serem desenvolvidas por aquele indivíduo, se aquele indivíduo não tiver o real interesse em desenvolver essas competências. Nós não podemos fazer isso à força. E para isso, gente, é fundamental o papel de quem? O papel do líder, né? Exatamente o papel daquele ator que nós falamos na videoaula anterior, o líder, não o chefe, mas o líder. Aquele ator social que tenha a condição de dialogar com seus subordinados no sentido de não só entender o que eles desejam, como também conseguir fazer o casamento dos desejos dos indivíduos com os anseios da organização. Então, o modelo de gestão de competências, ele vai exatamente buscar isso daí, o casamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais. Em prol de quê, gente? Em prol de que esse modelo vai buscar esse casamento entre essas duas tipologias de objetivos?
exatamente em prol, fazendo um retorno agora a tudo o que nós vimos anteriormente, da efetivação de um processo de transformação organizacional mais fácil, com menos medo, com menos riscos organizacionais e que possa realmente atingir os desejos da organização em relação a se transformar para melhor atender o seu contexto externo e o seu contexto interno. E como que isso pode ser feito? Como que isso vai se efetivar no âmbito da nossa organização? Isso vai se efetivar a partir da implantação de um processo de desenvolvimento organizacional consistente, que respeite as especificidades do clima organizacional e que consiga identificar claramente as necessidades de transformação a partir de climas organizacionais mais insatisfatórios e que consiga trazer essas questões que são levantadas através de diagnósticos distintos para o quê? Para o processo de consolidação de um novo modelo de cultura organizacional e, consequentemente, de um novo modelo de comportamento organizacional. Bom, gente, eu me despeço de vocês aqui. Eu desejo a vocês uma excelente leitura do nosso último e-book e gostaria de agradecer a vocês pelo contato que nós pudemos ter, ainda que tenha sido um contato apenas parcial da minha parte até esse momento. Quem sabe poderemos ter novos tipos de interação na condução das disciplinas. Tchau, gente!